Fala, minha gente, um abraço a todos. Eu estou passando por aqui para a gente falar sobre essa questão da venda do Lúcio Rodrigues, né? O Luciano Rodrigues, esse jogador está sendo vendido para o futebol árabe. E o Lúcio Rodrigues deve estar saindo do Bahia, deve estar se despedindo, né? O mais breve possível, porque o Bahia achou realmente um dinheiro formidável, né? Uma negociação espetacular. E é aquela coisa. O torcedor fica dizendo, mas você ficar defendendo o Lúcio Rodrigues não joga nada, Lúcio Rodrigues é um pé duro. Gente, eu sempre digo assim, eu erro, eu sou ser humano, eu vou errar, mas eu digo sempre que eu não acendo vela para defunto ruim. Eu, quando entro para falar de futebol, nesse momento, por exemplo, aqui com vocês, eu tento ser o mais profissional possível, o mais justo possível e não falo besteira. Eu estou aqui para colocar 60 anos de idade, né? São 46 anos no futebol. Eu comecei no futebol com 14 anos. E eu tenho uma visão diferente de você, torcedor. Você, torcedor, olha com o olhar de torcedor. Nós que trabalhamos na imprensa, a imprensa séria, nós temos que olhar o futebol de uma maneira tática, técnica, individual, posicionamento de jogador, característica do atleta, se ele chuta de perna direita, de perna esquerda, como é que ele se movimenta dentro de campo. A gente tem que olhar tudo do atleta para a gente poder fazer uma avaliação melhor de cada jogador. Então, assim, o que é que eu tomo por base, por exemplo, com o Lúcio Rodrigues? Eu vi boa parte do Mundial 2023, eu acompanhei de sub-20, e esse Lúcio Rodrigues aí, ele jogou muita bola, com uma movimentação muito boa, e olha que ele jogou com uma característica um pouco diferente do que ele joga no Bahia. Ele jogou saindo um pouco mais da área, sabe? Vindo de trás, a velocidade muito grande, e me chamou a atenção na Copa do Mundo, o Lúcio Rodrigues. O Lúcio Rodrigues, ele fez o gol da final, Uruguai contra a Itália, o gol foi dele, né? Então criou-se assim uma atmosfera muito grande em cima dele. Aí ele foi para o pré-olímpico, lá no Uruguai, e foi artilheiro, né, do pré-olímpico pela seleção uruguaia. E assim, minha gente, lá no time, né, onde ele jogava, o Liverpool, ele é artilheiro também, saiu com números maravilhosos para vir para cá. Então o Bahia não ia contratar o Lúcio Rodrigues se o Lúcio Rodrigues não tivesse algo de interessante. É claro que às vezes tem jogadores que amadurecem mais cedo, outros amadurecem muito cedo e depois caem de rendimento, outros que amadurecem muito mais tarde. Por exemplo, o Grupo City errou, né, assim, ao pagar muita grana por alguns jogadores. Por exemplo, Kaique, né, que arrebentava no Fluminense. Kaique, que está no Bahia. O Grupo City foi lá e comprou. O Diego Rosa, né? Diego Rosa. O Grupo City foi lá e comprou. Então, assim, acontecem, claro que vai acontecer. Mas o Lúcio Rodrigues, nós vimos, né, potencial desse jogador. E você não pode dizer que o Lúcio Rodrigues no Bahia, é claro que teve uma fase muito ruim. É claro que o Lúcio Rodrigues, e eu comentei o último jogo, inclusive, os dois últimos, né? Na final da Copa Nordeste, e eu falei aqui com vocês que o Lúcio, ele precisa apurar mais a parte técnica dele, né? E isso o treinador pode ajudar, o treinador de futebol pode ajudar. Eu sei que quando o jogador chega no time principal, é muito mais trabalhoso e é muito mais difícil, porque não se tem tempo hoje de você trabalhar individualmente o jogador. Trabalhar a parte técnica, né? Colocar as barreiras, o grau de dificuldade para ele driblar, para ele tentar dar o passe. E como vimos, por exemplo, sábado, na final contra o Confiança, ele às vezes quer chutar a bola de qualquer jeito, é uma ânsia de querer fazer o gol. Mas reparem a movimentação que o Lúcio tem. Reparem que quando o Lúcio está jogando, ele dificulta a marcação do adversário. É um jogador que cai na direita, ele quer centralizado, ele vem pela esquerda. Ele finalizou contra o Confiança do lado direito. Ele finalizou de perna direita, de perna esquerda, de cabeça. Isso tudo tem que ser olhado. E não pense que o clube que vai comprar o jogador não percebe isso não. Então tem um scout total sobre o atleta. E no Bahia o Lúcio Rodrigues fez 20 gols, minha gente. Foram 20 gols que ele fez desde quando ele chegou no Bahia. E quando chegou ajudou muito o time do Bahia, que passava por uma seca de gols. Então ele fez alguns gols importantes para o time tricolor. Então essa venda do Lúcio Rodrigues, e aí já vem o outro lado, né? E o torcedor pode perguntar, eu não sei sinceramente ainda se o Lúcio Rodrigues ainda vai participar de algum jogo do Bahia, né? Ou se ele realmente já vai embora de vez. Mas é aquela coisa, nós que
como eu falei aqui na abertura do comentário, eu disse assim, a gente procura ser justo com todo mundo. Porque não adianta crítica pela crítica, o elogio pelo elogio, não adianta, você tem que fazer a avaliação correta do que está acontecendo. Então, nós não podemos criticar a diretoria do Bahia pela venda do Lúcio Rodrigues, porque a gente está ouvindo algumas manifestações dos torcedores, vai vender agora, e vai fazer como? Vai ficar sem jogador? No outro momento tinha várias pessoas criticando que mandasse embora. Tem gozações no meio aí. Hoje, por exemplo, eu vi uma gozação, né, e está circulando aí nas redes sociais, torcedor dizendo assim, Cadu Santoro, venda meu Chevette, não sei que ano aí, eu estou querendo 200 mil pelo Chevette, sei lá, tá? Então tem essas gozações, querendo dizer que o Lúcio não presta, que está vendendo um jogador. Não é por aí, eu acho que não é por aí. Ao mesmo lado que tem gente elogiando, tem gente criticando, mas é um investidor, gente. O grupo que hoje comanda o Bahia é um grupo que está investindo no clube. Eles investem, né? Eles compram os jogadores mais novos para no futuro vender os atletas. É claro que esses atletas, para que eles apareçam no cenário, inclusive mundial, eles têm que jogar. Então, tem que ser bom jogador e tem que botar para jogar, para que o clube também possa, os clubes possam vê-los e numa futura negociação possam comprá-los. Então, assim, o Bahia está fazendo a negociação para quem pagou 65 milhões, mais ou menos, pelo Lúcio Rodrigues ao Liverpool. O Bahia deve estar vendendo aí por 140 milhões, né, de reais, para quem pagou 65, imagine mais do dobro. E ainda o Bahia teria 25% de uma possível venda lá da Arábia para qualquer um outro time. De repente o time da Europa pode querer comprar o Lúcio Rodrigues e o Bahia teria mais 25%. Isso quer dizer que se o time lá vender, por exemplo, por 100 milhões, o Bahia tem 25 milhões ainda do Lúcio Rodrigues. Tem as metas, né, para alcançar também lá no clube. Hoje é normal isso, é um protocolo que eles colocam aí nos contratos dos jogadores, mas eu acho que a gente não pode criticar nesse momento a diretoria do Bahia pela venda do Lúcio Rodrigues, e vai se acostumando o torcedor. Vai se acostumando. Por exemplo, esses jogadores que o Bahia contratou agora, né? Contratou o zagueiro do Vasco, que é um jogador de qualidade, contratou o David Martins na divisão de base, o Cauê, todos esses jogadores foram comprados para no futuro, porque eles viram potencial nesses jogadores, sabendo que daqui a 2, 3 anos, esses jogadores podem ser vendidos pelo dobro, pelo triplo, e é assim, é um investimento que eles fazem no time, como eles estão fazendo aqui no Esporte Clube Bahia. É claro que também a gente vai ficar cobrando para que eles possam contratar mais atletas para o Bahia. Agora com essa janela fechada fica muito mais difícil, mas para o início do ano, quem sabe o Bahia pode buscar jogadores, né? Estava pensando hoje o Marcos Leonardo, né, que estava aí à disposição. O Bahia precisa contratar 2 ou 3 jogadores de ataque, centroavantes, artilheiros. Precisa mudar, e como eles prometeram que vai ser aos poucos, né? Tem o primeiro ano, já o segundo ano, o Bahia já tem 2 títulos esse ano, brigando ainda pela Copa do Brasil. Tem o Fluminense do Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, que o Bahia está com uma vibração muito mais positiva do que estava há 10 anos atrás, a gente já falou sobre isso. Tem vários jogadores agora à disposição, os jogadores estão descansados, que o Rogério não precisou usá-los nas finais da Copa do Nordeste. E é isso aí, gente. E é isso aí. Vão se acostumando aí, torcedores, porque investidor é isso. O investimento que o Grupo City está fazendo no Bahia é para tirar o dinheiro deles depois. É claro que não é para deixar o Bahia à toa. Eles vão brigar por títulos, essa coisa toda. Mas aparecendo uma proposta como apareceu pelo Lúcio, eles vão querer vender, tá bom? Grande abraço aí a todos vocês. Deixa o like aí para ajudar o nosso canal. Se inscreve se não está inscrito. E um forte abraço.